Uma das perguntas que eu mais recebo dos alunos é como iniciar o TCC. Para essa pergunta, eu sempre sugiro que seja iniciado o TCC por uma elaboração de um pré-projeto de pesquisa, visto como o esboço inicial do trabalho. Durante uma série de vídeos, nós viemos falando desse passo a passo. E agora nós vamos continuar dando esse passo a passo. Então, você que está acompanhando essa série de 3 vídeos a respeito do pré-projeto de pesquisa, com certeza vai economizar muito, muito e muito tempo na elaboração do seu TCC, porque o pré-projeto ele é fundamental para que o TCC seja realizado com tranquilidade. Então, nós já vimos alguns aspectos e hoje nós vamos ver os aspectos finais do pré-projeto de pesquisa. E nesses aspectos finais, nós vamos ver questões como a elaboração do marco metodológico, falar sobre execuibilidade em imprevistos possíveis, o plano provisório do estudo, os recursos financeiros, o cronograma e, por último, as referências. Então, vamos dar início a essa etapa final de elaboração do projeto de pesquisa e, tal como o Lucas falou, é uma etapa muito importante, eu diria que é a parte mais importante da elaboração do TCC, porque é a fundação do trabalho. Então, se essa fundação tem problemas, esses problemas provavelmente vão perdurar ou até impedir uma boa elaboração do trabalho durante todo o percurso, durante toda a jornada de elaboração do TCC. Então, dando continuidade ao passo a passo que nós viemos falando hoje, Lucas, nós vamos iniciar falando sobre a questão do marco metodológico. Então, como elaborar esse marco metodológico, lembrando que ainda não é todo o processo metodológico do TCC, mas é o marco inicial, que metodologia vai ser utilizada de forma mais estratégica e que condiza, tem uma convergência maior com o tema do estudo que nós estamos elaborando. Sim. E só retomando, né, a importância do pré-projeto. O pré-projeto é aquele primeiro momento em que o aluno e o próprio orientador, eles param para, digamos assim, olhar para frente e imaginar como a pesquisa vai ser feita, sem ainda se deter em fazer o projeto mesmo de pesquisa, efetivamente, recolher todas as referências, todos os dados. Mas só de colocar no papel esse projeto, isso já leva a muitas questões, porque aí você vai conseguir ver, bom, isso que eu estou pensando, isso não é exequível, não tem condições de eu executar tudo isso nesse espaço de tempo. Ou, por exemplo, questões que nós vamos ver hoje, né, questões metodológicas. Será que a metodologia que eu quero empregar ela é adequada para esse objeto de pesquisa? Será que eu tenho tempo para realizar metodologicamente essa pesquisa? Porque às vezes você encontra um aluno que ele quer, por exemplo, fazer uma prática que precisa de uma experiência em campo. Ele precisa ir a uma escola, ele precisa ir a uma fábrica, ele precisa ir a algum lugar. Será que ele tem tempo para recolher os dados? Então, quando você faz esse pré-projeto, que você só coloca mesmo em esboço, né, assim, em pontos, em tópicos, o que você vai executar, só isso já dá uma clareza muito grande para essa pessoa. Então, assim, né, reforçando, esses 3 vídeos nossos, eles são muito importantes para que a pessoa comece a elaborar o seu projeto de pesquisa. Antes, efetivamente, né, de ir a campo, ela pare e já reflita a respeito disso. E agora, hoje, né, dando continuidade, então a gente vai falar aí do marco metodológico, das questões metodológicas. Você quer começar a falar? Quer que eu comece? Então, muitas vezes, quando o que eu observo na minha prática docente é que muitas vezes os alunos, quando vão iniciar esse pré-projeto e chegam nessa parte do marco metodológico, obviamente esses alunos ainda, na maioria, não todos, mas ainda não têm uma formação metodológica e sobre metodologia de pesquisa muito concisa e adequada a essa preparação do pré-projeto. Então, de certa forma, é quando eles vão adentrar nessa temática e estudar. Então, de forma geral, eu aconselho que seja pontuado aqui nessa parte que metodologias serão mais adequadas, se o estudo ele vai ter uma perspectiva de análise quantitativa, qualitativa,
que tipo de estudo é esse? É bibliográfico, é um estudo de campo, é um estudo de laboratório? Então, normalmente eu oriento para que sejam colocados os marcos metodológicos mais representativos, sem entrar muito em detalhe. E aqui eu sempre aconselho que seja elaborado pelo menos um parágrafo. E aí, a partir desse parágrafo, na medida que esse aluno vai aprofundando o conhecimento sobre metodologias, ele vai ter condições de desenvolver esse parágrafo em um tópico. Mas de início, aqui no pré-projeto, é que ele pense como eu vou elaborar, porque na realidade o marco metodológico ele vai responder esse questionamento: como eu vou elaborar o meu trabalho? E aí você poderia complementar. Bom, a gente volta para uma questão fundamental da pesquisa, que é a metodologia. E como você bem colocou, Iretus, isso é um ponto muito problemático quando nós vamos começar a fazer uma pesquisa, porque é um ponto fundamental da pesquisa, é a metodologia, mas muitas vezes nos cursos superiores não existem disciplinas que falem sobre metodologia de pesquisa, ou se falam muito rapidamente, de uma maneira genérica, e o aluno ele acaba tendo que começar a fazer a pesquisa dele sem saber nada de metodologia de pesquisa. Então, daí a importância, inclusive, dessa discussão. A gente, inclusive, pode falar mais sobre isso, né? Deixa aí no comentário se você quer ouvir mais sobre metodologia. E, de todo modo, como você colocou, existem questões mais importantes, assim, algumas distinções que já vão dar um norte para esse aluno. Pensar se essa pesquisa é uma pesquisa quantitativa, em que ele vai lidar com dados numéricos, se ela é qualitativa, se ele vai lidar com alguns casos específicos. Pensar em métodos mais gerais de abordagem, se é dedutivo, indutivo, hipotético, dedutivo, e depois pensar em técnicas e procedimentos mais específicos. Se vai ser um estudo comparativo, histórico, enfim, várias maneiras de análise de dados que nós temos. Então, colocar isso também dá muita clareza, porque muitas vezes você vai ver lá no TCC do aluno que ele não falou de metodologia, e que ele não sabe que metodologia ele está utilizando. Então, se você chegar numa banca e perguntar para ele, mas o seu estudo é quantitativo ou qualitativo, ele nem sabe isso. Se você perguntar para ele qual que é a sua abordagem aqui, você acha que é dedutiva, indutiva, hipotética, dedutiva, ele não sabe. Ele não tem nem ideia. Não é que ele precise se enquadrar nessas caixinhas metodológicas, porque muitos estudos eles não conseguem se enquadrar. Mas a pessoa ter clareza, então, e colocar isso textualmente, inclusive lá no texto monográfico, olha, a minha pesquisa tem um viés qualitativo, mas em determinado aspecto eu faço uma certa observação quantitativa, eu tenho umas questões dedutivas, mas também tem questões hipotéticas, enfim, então a pessoa vai dizendo ali, passando por essas classificações mais tradicionais da metodologia, para que ela consiga situar o trabalho dela, porque ela tem que situar o trabalho dela metodologicamente naquilo que já está construído. Então, assim, mesmo que ela não queira, ela precisa passar e mostrar isso para a banca, e mostrar isso para a comunidade acadêmica, que é uma comunidade que lida com metodologia. Mas, como você bem colocou, de fato, infelizmente, a metodologia poucas vezes ela é abordada, embora ela seja fundamental. A gente tem que lembrar que esse aluno, ele não é um pesquisador. E aí é a questão, né, do TCC, e, enfim, infelizmente uma questão que se estende para outros gêneros acadêmicos todos. O aluno, ele acha que escrever o TCC é um ato de escrever, mas é um ato de pesquisar para escrever. Então, quando ele não tem essa ideia do pesquisar, ele não sabe nem o que é pesquisar, como que ele consegue escrever, né? Isso. E aí, eu sempre gosto de pontuar que aqui no pré-projeto não é o momento de aprofundar esses tópicos e todas essas questões sobre o marco metodológico. Sim, eu vou pontuar, eu vou apresentar para que o aluno tenha mais ou menos noção de como ele vai elaborar esse trabalho. E a partir daqui, começar a estudar sobre o processo metodológico para estabelecer de forma melhor os conceitos sobre a metodologia do trabalho que ele irá realizar. E aí, uma questão que eu sempre pontuo é que no método TCC 360, nós trabalhamos de forma integral, em 360 graus,
essa iniciação à pesquisa, porque o TCC nada mais é do que a iniciação à pesquisa desse aluno e desse futuro pesquisador, ou quem quer almejar uma pós-graduação precisa passar por esse passo. E aí, claro, no método TCC 360, nós defendemos a ideia de que a pesquisa e o texto acadêmico está apoiada em um tripé, e esse tripé está constituído por fundamentos filosóficos da pesquisa, que são fundamentais na composição do objeto de estudo, etc., os métodos e as técnicas de pesquisa e, por último, o texto acadêmico. Então, normalmente, quando nós vemos os manuais, de forma geral, eles tendem a focar somente em um desses pilares, os fundamentos filosóficos da pesquisa, ou metodologia, ou o texto acadêmico, mas é raro que nós encontremos um material que trabalhe esses três pilares de forma equitativas. Por quê? Porque cada pilar desse não é mais nem menos importante do que o outro. Eles têm a mesma importância. E aí, voltando para a questão metodológica, além de ser um desses pilares fundamentais da pesquisa e do texto acadêmico, esse marco metodológico é o que vai distinguir uma pesquisa que é pesquisa científica ou não. Porque, assim, um estudo, ele é científico quando ele usa uma metodologia adequada. Então, sem a metodologia, o estudo ele pode ser qualquer coisa, menos científico. E aí, quando o aluno tem consciência da importância dessa metodologia, então nós vamos passar a observar esse marco metodológico com outro olhar, porque é o que vai distinguir a minha pesquisa de outros estudos. E se eu estiver fazendo uma seleção, obviamente o aluno que tem um marco metodológico melhor definido, ele vai sair na frente dos demais concorrentes de um projeto de pesquisa, de uma seleção de pós-graduação, de bolsas, e até mesmo seleção para um congresso científico ou publicação científica. Com certeza, né? A gente fala assim, porque, claro, existem aspectos específicos da monografia de conclusão de curso, mas existem aspectos que são mais gerais a vários gêneros discursivos, acadêmicos, como o TCC, né, quando é monografia de conclusão de curso, tese de doutorado, dissertação de mestrado, e, inclusive, pesquisas em vários âmbitos. Então, projeto de pesquisa de mestrado, de doutorado, um projeto de pesquisa que o próprio professor universitário ele submete na atuação dele. E, por vezes, nós vemos que esses projetos, eles não trazem metodologia, ou não trazem a metodologia explícita. E como você está dizendo, bem, Enetusa, de fato, isso para mim é um diferencial. Então, quando eu recebo um projeto de pesquisa para eu avaliar, eu vejo que a metodologia ela não está bem delineada, eu acho que isso é um problema, porque a metodologia ela é fundamental. Então, recentemente, por exemplo, eu dei parecer para um projeto de pesquisa, era uma pesquisa aparentemente muito interessante, mas o pesquisador, né, que propunha a pesquisa, ele não deixava claro metodologicamente essas questões fundamentais de enquadramento da pesquisa dele, se era quali, quantitativa, se os métodos de abordagem eram indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo, não trazia muito claramente quais eram as técnicas, e inclusive aí na metodologia, em cada pesquisa você tem uma especificidade, que eu sempre falo para os meus alunos, que assim, você tem que contar como você vai fazer. Exato. E assim, esse como vai fazer, às vezes está muito claro para você na sua cabeça, mas para o avaliador não está. E no caso dessa pesquisa era o seguinte, era uma pesquisa de um aluno da Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Carlos, mas a pesquisa seria realizada em loco em uma outra cidade do interior de São Paulo. Mas, não, inclusive, era uma prática específica que se dá à noite. E aí, a minha pergunta era, tudo bem, mas como você vai estar lá? Porque era uma pesquisa de cunho etnográfico, então a pessoa estaria presente acompanhando aquela prática que ela queria estudar. Como você vai se deslocar? Quais dias? Você, né, pesquisador, o seu centro de pesquisa é aqui em São Carlos.
o seu local de pesquisa em outra cidade, como fazer isso, inclusive algo que nós vamos discutir ao longo, né, desse vídeo. Como isso vai ser exequível, como isso vai ser feito. Também faz Exato. parte ali da metodologia de mostrar para o seu avaliador exatamente como vai ser. Então, às vezes, tem questões assim, até parecem aparentemente banais para quem está escrevendo e que não são para o avaliador. A pessoa fala assim, eu vou analisar alguns livros. Parece a coisa mais simples. Mas onde estão esses livros? Você vai comprar, você vai adquirir, você vai solicitar para uma editora, você vai a uma biblioteca, você já tem os livros? Eu vou fazer uma análise. Outro exemplo, né? Que lá de uma comunidade cristã do monte, não sei o quê. Tudo bem, mas como você vai lá? Onde, de que maneira? Quais práticas? Quem você vai entrevistar? Já tem cronograma para essas entrevistas? Você já tem autorização? Enfim, então esses aspectos, inclusive de ordem prática, né? Tudo bem, tem que estar especificados depois lá no projeto de pesquisa. Mas aqui no pré-projeto a gente já vai pensar na execuibilidade disso. Isso vai ser possível? Porque às vezes a pesquisa pode parecer muito, vamos dizer assim, ela é muito bonita, tal, mas às vezes ela não vai conseguir ser realizada, né? Isso. E aí, para nós fecharmos essa questão do marco metodológico do pré-projeto de pesquisa, eu sempre aconselho que seja elaborado um parágrafo simples. Qual a extensão do parágrafo? De 3 a mais ou menos 10 linhas, no mínimo 3 linhas. E que nesse parágrafo seja colocado o passo a passo de como eu vou elaborar esse trabalho. Não precisa aprofundar em conceitos metodológicos ou essa nomenclatura técnica que nós estamos aqui, porque esse ainda não é o momento. O momento para isso é no projeto e posteriormente no próprio trabalho de pesquisa, no próprio TCC. Mas aqui é importante que o aluno tenha a clareza de como vai realizar esse trabalho. Né? Ele tente responder essa pergunta: como eu vou realizar esse trabalho em um parágrafo simples, sem muito aprofundamento. Então, aqui não é o lugar de aprofundar, mas de ter uma ideia de como esse trabalho será elaborado. Você queria acrescentar mais alguma coisa sobre o Não, eu fechamento desse concordo tópico? plenamente. Exatamente. Esse é o momento de pensar como eu vou fazer. Claro, e já vou deixar lá a pulguinha atrás da orelha para saber que no projeto de pesquisa e também lá no TCC vai ter que aparecer essa metodologia bem descrita, problematizada. Essa que a diferença de um pré-projeto para um projeto. O Isso. pré-projeto é meio que, digamos assim, para você organizar as ideias para você mesmo e para o seu orientador. E uma vez que você coloca a ideia no papel, ela começa a existir, ela começa a ser desenvolvida. Não tem como elaborar, porque muita gente tem aquela ilusão de que vai partir do zero e vai ter um projeto todo elaborado. E não é um passo a passo. Nós elaboramos o pré-projeto, passo a passo. Depois do pré-projeto, nós reescrevemos esse pré-projeto no formato de projeto de pesquisa, mas o aluno ele não vai passar do zero a ter um projeto elaborado ou do zero a ter um TCC. Existe um passo a passo de escrita e reescrita, como em qualquer produção textual. Exatamente. Então, prosseguindo esse passo a passo, nosso próximo tópico é execuibilidade em imprevistos possíveis, que você já andou pontuando sobre isso, porque é o que você falou. Muita gente pensa num projeto, num estudo científico, mas quando ele vai colocar o passo a passo que ele vai fazer, fica muito claro que aquilo não é execuível, que aquilo não tem possibilidade de ser elaborado. Então, e às vezes é no decorrer do tempo, é na rotina do aluno, não é capacidade intelectual, é na prática mesmo. Eu vou fazer X, mas X é execuível? Você tem como elaborar isso durante um semestre, durante um ano letivo? E muitas vezes não. E aí o aluno ele precisa ter essa maturidade acadêmica, e aqui é onde ele vai mostrar essa maturidade. Bom, eu estou me propondo a realizar esse estudo, mas eu vou pensar se ele é execuível e quais são os imprevistos que podem acontecer no decorrer do processo.
E se acontecerem esses imprevistos, como é que eu vou tentar contornar esses imprevistos para que ele não venha a paralisar a elaboração do meu trabalho? Então, isso é uma característica de maturidade intelectual e acadêmica desse estudante, porque está se propondo a fazer alguma coisa, se preocupa realmente se isso é execuível e se houver algum tipo de imprevisto, como ele vai contornar esse imprevisto para que esse imprevisto não venha a eliminar a possibilidade dele realizar esse trabalho. Então, essa é a filosofia geral sobre essa questão da execuibilidade, que muitas vezes são colocadas em entrevistas de pós-graduação. O aluno Exato. vai fazer a entrevista e aí ele pergunta, mas como você vai elaborar isso? Isso é execuível? Porque muitas vezes as pessoas pensam numa ideia mirabolante, uma ideia muito extraordinária, mas na maioria das vezes não é execuível. Então, para o olhar do pesquisador que está avaliando, vai acompanhar aquele aluno, ele vê que aquilo não é execuível. E aí, se o aluno não tiver essa maturidade, como é que ele vai elaborar essa pesquisa? E aí eu deixo a palavra para você, professor Lucas, para que Bom, sejam e feitas mais exatamente, doutor. Eu pontuações. acho que você fez várias pontuações interessantes. Assim, isso é muito observado em bancas, assim, quando você vai submeter um projeto de pesquisa para mestrado, para doutorado. Então, é uma especialização, se houver seleção. Você, como você falou, nós, como pesquisadores já mais experientes, você olha para aquilo e fala, nossa, a ideia parece fantástica, mas na execução provavelmente haverá problemas. Então não tem como eu na banca já não falar para esse candidato, olha, isso aí que você está falando não é execuível. Às vezes a gente nem usa essa palavra, a gente fala assim, como você vai conseguir fazer isso? Será que tem como? E também, muitas vezes, o aluno aí, ou o candidato, ele conta com uma sorte em demasia, né? Ele não prevê os imprevistos. Ah, mas os imprevistos são imprevisíveis. Não, mas nós temos assim uma certa experiência de mundo, né? Para pensar assim, Isso. mas e se acontecer tal coisa? Ah, eu vou entrevistar tantas pessoas, mas e se tantas pessoas nesse cronograma super apertado que se você colocou, a pessoa tiver um problema? E se isso que você está procurando você não conseguir nesse momento? Ou às vezes uma pesquisa que dependa, às vezes, de um deslocamento. Ah, e se você não, se não houver financiamento para isso? Então são muitas as questões. E às vezes a pessoa, mas eu quero muito. Sim, mas calma, faça uma coisa de cada vez. Às vezes fazer o simples bem feito é muito mais importante do que querer fazer o extraordinário, que daí, por conta de um suposto imprevisto, mas que na verdade era uma possibilidade que já existia para a pesquisa. Esse ponto é um ponto muito importante, porque diferentemente de outros, por exemplo, metodologia, estava achando que era de um modo, é de outro, eu vou lá, adequo, ou eu estou fazendo uma pesquisa de tal modo, mas no decorrer aqui da minha pesquisa, mudei de hipótese. Ok, é diferente. E se existe um problema que torna a pesquisa inexequível, que não dá mais para fazer, e aí? Como fica esse aluno, esse sujeito que às vezes já vem escrevendo a pesquisa e vai ficar com um texto que ele estava pressupondo uma realização não existe mais, ou mesmo que ele não tenha nem começado a escrever o texto propriamente dito, ele já percorreu um espaço de tempo da pesquisa dele e agora ele tem que fazer outra pesquisa. Então, é algo, assim, muitas vezes negligenciado. Ele tem meio que pensar assim, mas e se não der certo? E se não der certo, o que eu vou fazer? Qual é o meu plano B, meu plano C? Eu consigo? Por vezes, né? Eu recebo, às vezes, algum aluno que quer fazer algo, eu vou fazer tal coisa, eu sempre falo assim, olha, mas aí você tem que entender que você vai estar na mão daquela pessoa. Por exemplo, o aluno ele quer entrevistar é, profissionais. Vou fazer uma pesquisa em que eu vou entrevistar 10 psicólogos, 10 professores, 10 engenheiros. Eu falo, ok, mas e se você não conseguir? Porque às vezes você, mas eu vou conseguir. Mas você já conhece alguém? Você já sondou ali a possibilidade? Porque é muito fácil para a pessoa falar assim, não, eu contribuo. Mas na hora, não contribui.
Ou Isso. dá a entrevista e depois não libera para que você utilize aquele dado. Então, assim, é claro que são pesquisas interessantes, mas você tem que pensar muito bem o risco que você está assumindo ao fazer aquela pesquisa. Ou às vezes, por exemplo, a pessoa diz, eu vou analisar dados de uma criança que eu vou acompanhar. Aí, por exemplo, tudo bem, às vezes é uma pesquisa super interessante, mas a pessoa vai analisar uma criança, aí ela tem autorização do pai, da mãe, dos responsáveis. Aí lá ao final da pesquisa, o pai e a mãe falam assim, não autorizo mais. E aí? Como Isso. que fica isso? Então, esse sujeito ele tem que tomar muito cuidado, porque mesmo lá o termo de consentimento, de esclarecimento, ele não inibe, ele não impede que a pessoa simplesmente fale, não quero mais. Então, assim, são vários aspectos, né? Aspectos, assim, de deslocamento, de autorizações, Até de... mesmo de material, né? De material bibliográfico disponível, porque às vezes você pensa que vai ter acesso a material suficiente e não. E Exatamente. aí, como é que vai ser contornada essa situação? Então, esse é um ponto muito importante no amadurecimento desse trabalho e desse estudante, desse escrevente desse TCC. E eu, particularmente, eu não aconselho ninguém a elaborar um pré-projeto sem averiguar essa questão da execuibilidade e imprevistos possíveis. E podem ser imprevistos que muitas vezes, como você mesmo colocou anteriormente, eles já estão previstos no próprio estudo, mas que aquele aluno ele não imaginou o que ia acontecer com ele. Às vezes, até mesmo questões técnicas mesmo, de coleta de dados, geração de dados, e que aí ele acaba ficando paralisado no meio do processo do trabalho e isso impede dele concluir esse TCC no tempo hábil e muitas vezes leva à reprovação. Quantas vezes nós não vimos reprovações do TCC1, que é essa elaboração do pré-projeto e do projeto, já por causa de questões de ordem de execuibilidade, realmente, que não foram previstas desde o início. Então, o aluno aqui pode perguntar: e o que é que eu vou colocar? A mesma orientação que eu dou para o marco metodológico, eu dou aqui. Aqui é o momento de pensar sobre que imprevistos podem acontecer, como eu vou contornar esses imprevistos, e eu não preciso me aprofundar muito. Simplesmente um parágrafo curto, enxuto, objetivo sobre isso já vai mostrar minha clareza, já vai chamar a minha atenção para questões que podem ocorrer no decorrer do processo e que eu preciso estar atenta para que essas questões não venham paralisar meu trabalho. Porque o que acontece? Muitas pessoas, quando veem um TCC pronto, ou um trabalho de pesquisa pronto, pensa que quem elaborou teve uma rotina perfeita, sem nenhuma intercorrência, para elaborar aquele trabalho. E, mais uma vez, isso é ilusão. Ninguém tem uma vida perfeita. E aí eu sempre coloco para os meus alunos. Nós temos que ter a ideia que nós vamos concluir o nosso projeto, o nosso trabalho, apesar de. Então, apesar de ter acontecido mil e outros fatos, 1001 fatos que eu não previa ou que eu estava preparada para que aconteça alguma intercorrência que poderia me paralisar, apesar dos inconvenientes, eu fui capaz de produzir o meu trabalho. Então, na realidade, quem termina é porque produz apesar de, não é porque tem a rotina perfeita. E aí, mais uma vez, é importante ter a clareza sobre que imprevistos podem acontecer e se esse trabalho é realmente execuível, porque quando eu tenho essa clareza, apesar dos inconvenientes, apesar dos imprevistos, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. O que é que você poderia pontuar para nós fecharmos esse ponto, Não, Lucas? eu acho que nós já falamos o suficiente sobre isso, mas eu quero dar só um exemplo do mundo do direito para a pessoa. É Uhum, assim, por exemplo, a pessoa assume um aluguel. Essa questão do imprevisto, né? uhum, Então, a pessoa assumiu um aluguel, ela está empregada. E aí, em determinado momento, ela fica desempregada. Isso é um imprevisto. Ela achou é que isso. estaria empregada. Mas isso desabona ela, libera ela do pagamento do aluguel de modo nenhum.
Porque só seria isso, né, no mundo do direito, se fosse o famoso caso fortuito ou força maior, uma coisa muito fora do normal. Então, em algum momento, estar desempregado é algo possível, é algo que acontece. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu vou, tá, mas e se a viagem não der certo? E se a pessoa não ceder à entrevista? E se a pessoa, no final, não mais consentir com os dados que eu recolhi? Isso tudo é possível. Então a gente chama de imprevisto porque às vezes acontece tudo ok, mas às vezes não. Então já está lá colocado de antemão. Então isso não vai, você não vai ter poder chegar lá e dar isso como justificativa. Então tudo aquilo que não vai te tirar, né, o seu trabalho, não vai ser aceito como justificativa de não realização, já é um imprevisto previsto. Que você Isso. deve considerar. E é importante considerar que imprevistos vão acontecer e que cada pesquisador ele precisa estar preparado para seguir em frente, apesar de, porque se no primeiro obstáculo que eu encontrar no meio da jornada eu desistir do processo, eu nunca vou concluir uma pesquisa. E isso acontece sobretudo com pesquisas mais longas, como pesquisas de doutorado, por exemplo, mas que são em geral 4 anos. Mas em um ano pode acontecer muita coisa. E muita coisa pode mudar na vida de um ser humano durante um ano. Então, durante a elaboração de um TCC, pode haver N modificações na vida de qualquer um que ninguém previa que aquilo viria a acontecer, né? De ordem pessoal, de ordem acadêmica, de ordem profissional, técnica, científica, de várias ordens podem ocorrer imprevistos, mas mais uma vez esse exercício de falar, pode acontecer determinados imprevistos, mas eu vou tentar contornar da melhor forma possível para que, apesar dos pesares, eu venha concluir o meu trabalho, o meu projeto. Então, Exatamente. basicamente isso. E o nosso próximo tópico é a questão do plano provisório de trabalho, que também é outra parte muito negligenciada. E aí eu vou fazer uma colocação e vou deixar a fala para você, Lucas. Eu sempre coloco a minha experiência durante a elaboração do meu mestrado, da minha dissertação de mestrado. Na época, eu ainda tinha aquela ideia de escrever por inspiração, de pesquisar por inspiração. E, obviamente, isso não funciona. E nós que já trabalhamos com pesquisa durante um determinado tempo, nós temos isso muito claro que não funciona essa inspiração. E aí eu sempre coloco, fazer uma pesquisa sem ter um plano provisório. O que é esse plano provisório? É um sumário provisório, é uma topicalização provisória. É um caos. Eu passei por essa experiência e eu não quero que meus alunos passem por essa experiência, porque é um caos. Você vai ficar esperando inspiração. E outra, sem tópicos, sem um sumário, eu não tenho foco de leitura e eu não tenho foco de escrita. Portanto, isso vai prejudicar a minha produtividade do trabalho final. Então, esse ponto, apesar de que muita gente negligencia e acha que não é importante, é fundamental, porque vai nortear as leituras e vai nortear a escrita do trabalho. Por que que é provisório? Porque no decorrer do processo, nós sempre mudamos tópicos, acrescentamos, retiramos, reduzimos, sempre há essa maleabilidade de modificação de tópicos, mas é importante que na hora que eu me sento para escrever, eu saiba o que é que eu estou procurando naquele texto. Que tópico eu vou elaborar a partir daquela leitura, porque aí senão fica ler por ler, escrever por escrever e esperar uma inspiração divina. E aí eu deixo a palavra para você, Lucas. Não, eu concordo plenamente. Assim, não sei nem por onde começar a concordar com a ideia de que a gente já falou 1000 vezes que escrever não é inspiração. Escrever, como qualquer atividade humana, é um trabalho que vai despender esforço, dedicação, compromisso, organização. Aquela pessoa não vai vir da noite para o dia. Agora, aí é o ponto prático da escrita.
Se eu tenho topicalizado, eu sei que eu tenho que escrever uma sessão de introdução, eu tenho que escrever uma sessão de metodologia, que dentro da metodologia eu vou falar sobre uma abordagem, que em outra sessão eu vou falar sobre métodos e técnicas, que em outra eu vou descrever o meu percurso de pesquisa, depois eu vou fazer minha fundamentação teórica, ou fiz a fundamentação teórica antes e já elenquei mais ou menos uns subtópicos lá. Tudo isso facilita, mesmo que fossem tópicos gerais. Introdução, fundamentação teórica, metodologia. Só de colocar isso eu já sei, estou lendo para fazer minha fundamentação teórica. E aqui eu tenho que colocar os autores de determinada maneira, parafrasear, articular o que eles estão falando com a minha pesquisa. Ah, depois vou escrever uma outra seção que é metodologia. Daí sim eu vou ler, por exemplo, livros que falam sobre metodologia, para eu poder trazer. Aí agora eu vou olhar para os meus dados, vou fazer análise. Então tudo isso facilita. Porque senão você imagina, você está de frente para uma folha em branco, você não sabe nem por onde começar. Você leu e não sabe por onde começar. E também tem muita aquela coisa que, né, na nossa época, eu acredito, a gente não tinha muito isso, porque era muito difícil. Então, você começava a ler um livro, você até achava uma referência no final do livro de remeter-se a outro, mas não era tão fácil de achar, não havia tantos artigos a serem lidos, né, porque os artigos também eram impressos, era mais difícil ainda de conseguir um artigo do que um livro, porque o livro você ainda podia comprar, né? O artigo, se achar uma revista, era difícil. Agora, hoje não. O que eu vejo é que aí, se o aluno ele não está muito focado, ele vai se perder nas leituras. Isso. Ele começa a ler, aí ele fala um artigo que cita o outro, daí ele vai ler o outro artigo, vai ler o outro, e ele se perde. Inclusive achando que ele vai encontrar lá naquele artigo a solução para os problemas. Ele não vai encontrar. Porque cada artigo traz o enfoque que aquele pesquisador deu para aquela teoria, para os seus dados. Então, às vezes, também tem isso, né? O orientador já passa algumas leituras e o orientando vai se perdendo em leituras paralelas que ele acha que vão facilitar, que ele acha assim, não, eu vou arrasar. Eu vou na internet, eu vou procurar e eu vou achar o que o meu orientador não achou. É meio complicado, né? Porque geralmente ele não vai achar nada, ele vai perder um tempo imenso nessas leituras paralelas, e vai aqui, vai ali. E ele, inclusive, às vezes ele está lá lendo, ele já nem sabe mais por que ele não está lendo. Porque ele tem que ler olhando lá para o projeto dele, para esse sumário, para saber por que ele está lendo. E por mais vontade que ele tenha de, eu vou expandir, é algo que nós já falamos também em outros vídeos. Eu vou expandir. Calma, meu amigo. Você está lendo para isso. Então, leia para isso. Se for possível, já vá trazendo parte da leitura para a escrita do seu projeto, para a escrita do seu TCC, se for o caso. E se sobrar tempo, vai ser difícil, se sobrar tempo, você complementa as leituras. Mas não, né? Mas tudo isso por quê? Porque não tem bem definido. Então, assim, eu acho que quando você só esboçar um sumário, colocar na introdução, fundamentação teórica, metodologia, só isso já organiza mentalmente as suas leituras, o seu compromisso, a sua prática. E qual o próximo passo? Qual o próximo passo que eu vou dar? O que é que eu vou elaborar proximamente? Então, tudo isso vai ajudar, porque ler sem esse foco, como você bem colocou, você vai fazer uma leitura perdida. E aqui, menos é mais, que é o que você acabou de colocar, né? Não adianta você ler 10, 15, 20 referenciais teóricos, mas não ter um foco de leitura. E o que vai dar o foco de leitura vai ser esse sumário. E esse foco de leitura vai otimizar e ajudar na escrita do texto. Claro, eu aprendi isso a duras penas, porque o que eu estou falando aqui, ninguém chegou e me orientou dessa forma. Eu elaborei a minha dissertação de mestrado na ideia da inspiração. Então, imagine o percurso, o sofrimento que eu tive durante todo esse percurso. Eu aconselho que os meus alunos façam isso? Não. A nossa experiência serve para ajudar o outro a não passar pelos mesmos desafios que nós passamos nos nossos processos. Exatamente. E assim, eu tive sorte, né? Porque eu sempre fui muito bem orientado,
Então, e eu também era muito obediente, né? Então, para ler isso, eu lia aquilo, né? Às vezes eu lia a mais para complementar, mas sabendo que era uma leitura complementar que eu não ia usar diretamente ali na escrita. Então, era mais um interesse mesmo de leitura. E como eu sempre fui muito bem orientado, eu ia focando naquilo. Mas se você, e infelizmente às vezes isso acontece, se o professor não está dando toda essa orientação, seja por quais razões seja, o aluno ele fica perdido, porque daí ele não Isso. sabe fazer pesquisa, ele não sabe escrever, relatar a E, pesquisa dele. e na maioria das vezes, caminhar nesse processo sem foco de leitura, sem foco de escrita, e lendo muito, lendo tudo que vê, só agrega estresse e ansiedade ao processo. Na realidade, muita gente acha que vai agregar conhecimento, mas o conhecimento, a aquisição do conhecimento, muitas vezes requer uma ordem, requer uma certa organização. E, claro, a ideia aqui, como você bem colocou já em outra fala anterior, é que o aluno ele não vai ter todo o tempo possível, e nós já vamos falar dessa questão do cronograma, e aqui a ideia é trabalhar de forma inteligente. O que é trabalhar de forma inteligente? Fazer mais e melhor com menos investimento de tempo e energia, porque eu vou ter X tempo para elaborar esse trabalho. Então, dentro desse tempo reduzido que eu vou ter, eu tenho que produzir o meu melhor. E como é que eu vou produzir o meu melhor? Utilizando o meu tempo e o meu estudo. E aí, E Elisa, essas são as dicas que nós estamos dando aqui. e só para complementar, assim, eu acho que você toca num ponto muito importante, que é a questão da ansiedade. Porque a gente vai falando aqui de metodologia, de escrita, mas nós temos que pensar que quem está escrevendo é um ser humano que Isso. tem emoções. E como você bem disse, esse processo de fazer pesquisa e relatar a pesquisa por meio de um texto, ele pode ser um processo emocionalmente muito complexo, para dizer pouco. Você imagina, a pessoa está lá, aí ela lê um texto, aí ela lê outro, daí ela lê outro, lê outro, lê outro, lê outro, e ela se perde. O que isso gera para ela? Uma ansiedade imensa, uma frustração imensa, a sensação de uma incapacidade, que não é o caso, mas é assim que ela se sente. Então, assim, ela vai ter uma experiência muito negativa. E no final, do que adiantou ela fazer tudo isso, passar por 1000 leituras, ficar cansada, ficar ansiosa, estar emocionalmente assim abalada, no mínimo, Isso. para nada. Aquilo não contribuiu, aquilo não tornou o trabalho dela melhor. Então, assim, organizar, entender o que eu acho muito importante. E o Assim, pré-projeto ele vai dar essa clareza, esse olhar de fora. O que é que eu vou fazer com as possibilidades e os limites que eu tenho? Na realidade, o pré-projeto vai responder a isso. O que eu vou fazer e como eu vou fazer com as possibilidades e os limites que eu tenho. Não é preciso fazer nada extraordinário, porque muitas vezes o extraordinário está no simples mesmo. Está em fazer o básico bem feito. Isso é o extraordinário. E aqui eu sempre coloco a ideia de que menos é mais, não é? Hoje nós temos, como você bem colocou, essa dificuldade do filtro, porque nós temos tanto material, tantas fontes de informações disponíveis, que hoje, na nossa época, o complicado era encontrar as fontes. Hoje é filtrar as fontes. E claro, esse filtro, quando eu tenho esse sumário, quando eu tenho esse plano provisório de trabalho, isso já vai me ajudar a filtrar muita coisa. E vai me ajudar a trabalhar de forma inteligente, a otimizar o meu tempo e me desgastar menos emocionalmente, como você mesmo colocou, porque são seres humanos, cada um vai ter sua realidade, uma com X desafios, porque nenhuma é pior ou melhor do que a outra, vai ser a realidade particular de cada um, com suas possibilidades e com suas limites, né? Com seus limites. exatamente. Vamos passar para o próximo ponto? Sim, Então, o próximo ponto são os recursos financeiros. E aqui eu vou falar porque que eu sempre exijo, que eu sempre aconselho que esse ponto seja colocado. Primeiro, porque a ABNT aconselha. Né? Então, quando nós vemos lá o passo a passo de um projeto de pesquisa, a ABNT pede
a parte dos recursos financeiros, o orçamento do projeto. Segundo, que não existe um trabalho sem nenhum custo. Por mais que eu faça só uma cópia, compre só uma caneta, use internet, use um caderno ou compre um livro, isso vai gerar custos. Não existe um trabalho que não vai gerar custos. Então, eu tenho que prever os custos, porque muitas vezes, na ideia de produzir o melhor trabalho, eu procuro um trabalho que tem um custo altíssimo. E aí, o terceiro ponto é sobre a questão de fomentos a bolsas. Obviamente, quando vai haver uma seleção de bolsa e que não tem custos, esse trabalho ele não é aprovado, porque vão ver que o pesquisador não teve nem a maturidade de ver que aquele trabalho vai gerar custos. Mas também, em contrapartida, se for um projeto que tem um custo muito elevado, provavelmente ele não vai ser aprovado. Então, essa ideia dos recursos financeiros é importante porque eu nem posso onerar muito nos meus projetos, mas também eu não posso negligenciar e achar que o custo é zero. Por todas essas questões que eu coloquei aqui, e aí eu deixo a palavra para o Lucas complementar. Não, Ailton, isso é muito importante, porque a pessoa tende a achar que a pesquisa não vai gastar nada. Inclusive, enfim, né, uma outra discussão, mas isso gera todo um problema para a própria pesquisa de desvalorização de pesquisa. Isso. Mas, como você bem falou, se você vai precisar de um computador, se você vai precisar de papel, se você vai precisar de acesso à internet, porque o computador é uma coisa, pagar o acesso à internet é outro, papel, e viagens, e livros. Ah, você vai se deslocar, você vai participar de congressos, tudo isso são custos e tudo isso deve estar colocado. Se vai haver o financiamento externo ou não, é uma coisa, mas até para você entender que a sua pesquisa ela nunca vai ser realizada sem custo. Para você vai ter um custo. É o custo de aquisição de livros, é o custo de internet, é o custo de computador, é o custo de várias questões, às vezes de viagem, se você for fazer uma coleta, se você for fazer uma disciplina, enfim, todos esses são custos. E eu acho extremamente importante colocar isso lá no projeto, nem que seja só para a clareza do próprio pesquisador. E aí, tudo bem, o aluno coloca, eu preciso colocar os recursos financeiros ou o orçamento desse projeto. Como é que eu coloco? Eu sempre oriento para que seja colocado em forma de quadro ou forma de tabela. Lá ele coloca a tabela com seus itens e o valor de cada item, depois o valor total. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre essa questão prática? Não acho que é isso mesmo. Perfeito. E aí, para irmos finalizando, vem a questão do cronograma, que você já mencionou aqui, e é uma das últimas partes, mas não é menos importante, pelo contrário, também é uma parte muito importante, porque muitas vezes o aluno não prevê que ele tem um tempo limitado para elaborar essa pesquisa. Então, e além do tempo limitado, eu também tenho a questão de ter a minha rotina, porque assim, primeiro esse cronograma tem que estar dentro do cronograma de aulas e o cronograma do calendário acadêmico. Segundo, que esse cronograma precisa atender às demandas da minha rotina, porque se eu elaboro um cronograma que exige o meu tempo e a minha dedicação 24 horas, é quase impossível, porque quem vai viver especificamente para elaborar esse projeto ou esse trabalho, principalmente nos últimos anos de graduação? E aí tem que ser levado em consideração a realidade desse aluno. Se o aluno trabalha 8 horas por dia, ele precisa elaborar um objeto de uma pesquisa, que ele tenha condições de elaborar essa pesquisa no tempo que ele tem livre. Não adianta ele querer aprofundar uma pesquisa se aquilo não cabe no cronograma dele, na realidade dele, porque isso também vai impedir que ele elabore aquela pesquisa. Eu já vi isso muitas vezes, que o aluno ele trabalhava o dia inteiro, tinha várias responsabilidades, agregava mais responsabilidades à rotina dele e, obviamente, esse aluno não tinha tempo no cronograma dele para o TCC. E aí, claro, nós que vemos de fora sempre orientamos, priorize o seu TCC, porque o custo, como você bem colocou, o custo disso
emocional, de forma geral, é muito alto, porque o aluno vai saber que não vai se graduar. E esse custo, dependendo da pessoa, vai ser mais elevado do que outro, mas ninguém vai ficar reprovado, não se graduar e vai levar numa boa, porque normalmente isso vai ter um custo emocional, financeiro, familiar, pessoal considerável, né? E aí o cronograma ele precisa ser colocado e precisa ser pensado dentro da realidade de cada um, porque ele vai dar um norte. Ah, durante essa semana eu não trabalhei, eu preciso compensar nas semanas seguintes. E muitas vezes o que acontece é que o aluno ele quer elaborar o trabalho na última semana. Quantas vezes nós não vimos isso? Então, já é uma falha de cronograma do estudo, porque é preferível que esse aluno trabalhe 1, 2 horas diárias ou X horas semanais do que ele deixar o trabalho para a última hora, porque na maioria dos casos, quem deixa para a última hora não faz o trabalho. E aí eu deixo a Exato. palavra para você. Não, eu concordo com tudo e acho que assim, outro ponto, né? Que hoje nós só estamos em pontos negligenciados. Um é esse. Isso. Gente, a pessoa acha assim, ah, não preciso de cronograma, eu vou fazer quando der. Não existe isso. Ela já tem que, como você bem colocou, na vida dela, qual é o momento que ela vai se dedicar a realizar a pesquisa e a escrever. Ela tem que já pontuar isso. E, inclusive, isso é interessante até mesmo para ela diminuir essa expectativa. Olha, eu estou com muito trabalho, eu estou fazendo a graduação, mas eu já trabalho, não. Eu sei, de repente, que eu não vou conseguir concluir a graduação no tempo de todo mundo. Tudo bem, é uma realidade da vida daquela pessoa, é uma opção, às vezes, da vida daquela pessoa. Ah, eu quero terminar primeiro todas as disciplinas e eu vou deixar um semestre só, porque daí o horário que eu estarei em aula é o horário que eu vou me dedicar ao TCC. Se é para você, é a opção que você tem, tudo bem, né? Agora, em que isso gera uma ansiedade? Gera, porque todo mundo começou a graduação para receber o diploma. Isso. E quantos nós não conhecemos que, assim, a pessoa vai lá e, né, coloca assim, ah, eu sou profissional X, né, da minha profissão tal. Mas a hora que você vai ver, a pessoa não é, porque ela não tem o diploma ainda. E o que falta? Falta o trabalho de conclusão de curso. Então, às vezes, ela já está querendo lá atuar como engenheira civil, e até já faz o cartãozinho, não sei o quê, fica colocando nas redes sociais que é engenheiro e tal. Mas aí, no final, não é. Ou, é fisioterapeuta, tá, mas, não posso atender ainda. Por quê? Porque eu ainda não recebi o diploma. Por quê? Porque eu ainda não entreguei o trabalho de conclusão de curso. Então, isso, infelizmente, é uma questão que acontece também na universidade. Então, nós temos casos, assim, de E alunos. Lucas, permita-me interromper, mas quantas pessoas nós não conhecemos no meio desse nosso percurso de vida acadêmica que não concluíram a graduação por causa de um TCC, não concluíram uma especialização por causa da monografia, que também é um TCC, não concluiu o mestrado por causa da dissertação do mestrado e não concluiu o doutorado por causa da tese. Então, nós que vivemos nesse meio acadêmico, nós conhecemos pessoas que foram barradas, digamos assim, em determinadas qualificações profissionais justamente por causa do TCC. E aí é onde entra o nosso trabalho, porque o nosso trabalho aqui é contribuir para que essas pessoas não venham a sofrer essas consequências da não realização do TCC. Então, esse nosso conteúdo aqui é um conteúdo próprio para ajudar, para auxiliar a partir do ponto de vista linguístico, textual, metodológico, científico, para que esse aluno não venha a passar por esses tipos de inconveniente, porque realmente vai gerar um custo emocional, de certa forma, elevado. Sim, e como você também colocando, você pensa bem, aí a pessoa fala assim, mas é muito tempo, né? Vamos pegar esses 3 vídeos de pré-projeto, 3 horas. A pessoa senta, se ela sentar 3 horas, assistir, anotar, falar, às vezes ela está lá já no final do doutorado, ela está precisando fazer o pré-projeto. Isso. Ela está precisando fazer o pré-projeto para pensar em questões que estão travando ela, porque ela não tem um pré-projeto.
Aí ela tem que pensar num projeto para daí ela olhar para a tese dela, se é que ela já começou a escrever, ou se está ali empacado em algum espaço, em algum capítulo, e pensar por que não está indo. E na maioria das vezes, quando o trabalho trava, é uma falha no pré-projeto, ou seja, é uma falha da fundação. Porque quando essa fundação ela está bem elaborada, o trabalho flui naturalmente. Isso aí é minha prática docente, é minha prática pessoal. Esse trabalho ele vai fluir. Inclusive, em relação a isso, no final, eu vou ter uma pergunta surpresa para vocês sobre essa questão para fecharmos esses tópicos e esse tema do pré-projeto nesse vídeo de hoje. Sim, e então assim, só reforçando, eu penso assim, por vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo para assistir a um vídeo, né? E é um vídeo que, se a pessoa realmente está comprometida, ela tem que parar, sentar e fazer anotações. Mas eu não vejo isso, porque por vezes você tem uma disciplina lá, numa graduação, de 4 horas. Você está lá sentado 4 horas. Aqui é um vídeo, você vê na sua casa, na sua disponibilidade de tempo. E não é um vídeo que você vai ver 4 horas e acabou. Ele é um vídeo que você vai ver 4 horas e ele vai resolver um problema para você. Porque você vai resolver aquilo. Então, assim, todo esse material que a gente tem disponibilizado aqui gratuitamente no YouTube. O quanto isso não ajuda pessoas que estão com dificuldade em deslanchar aí na escrita do TCC e de outros gêneros acadêmicos. Isso. Eu acho que é super importante. Infelizmente, como você disse, na nossa época não havia isso. Então, assim, e também entendo que às vezes a pessoa já tentou outras coisas e não conseguiu, mas eu acredito que, assim, esse passo a passo para o projeto que nós demos, por exemplo, de resumo, de conclusão, de introdução, tudo isso vai organizando para a pessoa e facilitando a escrita dela, e ela vai conseguir, com certeza, superar essa etapa e entregar um trabalho. E os próprios insights que nós vamos acrescentando no decorrer de cada episódio. E como você bem colocou, ele pode ver o vídeo, mas como o vídeo está organizado em forma de podcast, ele também pode ouvir esse vídeo. Não é mesmo que tenha que se dedicar às outras atividades, mas pode aproveitar para ouvir esse vídeo. Então, antes de nós passarmos para a pergunta final do vídeo de hoje, nós vamos para o último tópico, que é as referências, né? Então, claro, aqui é só o pré-projeto, essas referências não foram ainda consultadas, não foram lidas, etc. E uma angústia que eu vejo dos meus alunos é quantas eu coloco, né? Sempre a questão da quantidade. E eu oriento de forma geral de que no pré-projeto haja, no mínimo, 5 referências e 5 referências emblemáticas ali naquela área de estudo que o aluno vai elaborar aquele projeto, para que na hora que ele sente para ler e escrever de acordo com os tópicos que ele criou anteriormente, ele não precisa estar procurando mais material, que aquelas 5 referências básicas sirvam como realmente a base do trabalho, porque uma vez mais eu coloco, menos é mais. Eu começar um projeto, a leitura para um projeto com 5 referências emblemáticas, fundamentais naquela minha área de estudo, é muito melhor do que eu colocar 10, 20 artigos e de forma caótica, sem ter feito uma triagem bem elaborada, porque mais uma vez eu coloco aqui, menos é mais, e a questão de que filtrar é mais importante do que abranger, do que aumentar a quantidade. E aí eu deixo a palavra para você. Concordo plenamente. Assim, 5 tá ótimo. Gente, 5 já é uma leitura, hein? Então você vai lá, você vai ler, você já vai ter um contato com a teoria que você quer usar, certo? Nem é pouco, nem é muito. E eu sou totalmente contra a pessoa já começar a listar 20 coisas. Então você já fica totalmente perdido. Perdido na ordem, perdido na leitura. Às vezes 20 você não vai conseguir nem articular no seu trabalho. E Então, às vezes até o próprio avaliador, Lucas, percebe que aquilo é impossível. Você coloca 300 referências para um trabalho. Muitas vezes aquilo ali nunca vai ser lido. Ou se for lido, não é lido com propriedade. Então, essa história de que muitas referências vai fazer o trabalho ser melhor não é verdade.
menos referências bem articuladas, bem lidas, bem trabalhadas e referências importantes de peso, emblemáticas naquele tema e que realmente agregam valor àquele trabalho. Isso aí me fez lembrar, e eu estava aí na UERN ainda, viu, Iretusa? E aí, assim, tinha. Não vou poder contar, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo, tá? Então, eu tinha uma orientanda e tinha um professor dando a disciplina de TCC, né? Porque aí na UERN é assim, né? Tem disciplinas de TCC que são dadas por um professor, como você, por exemplo, e tem os orientandos específicos. Eu era um orientando específico. E aí a moça estava fazendo TCC comigo e eu passei poucas referências pro começo do projeto dela. E aí ela vinha toda semana falar para mim, olha, o professor de TCC falou que é muito pouco, que não pode, que estão poucas referências, todo mundo está com 20, com 15 no mínimo, e você passou muito poucas. Eu falava, não, mas é isso, tá bom, é assim, é assado e tal. E, inclusive, ela foi muito bem avaliada depois no TCC dela. Mas essa ideia, né, de que eu preciso colocar muito ali, listar muito, não precisa listar muito. Inclusive porque você, como você bem disse, Letusa, lista-se para não ler também. Isso. Então, não adianta. E às vezes, quando você coloca muitas referências para ler, vai gerar também mais ansiedade no processo, porque você não vai ter tempo para ler tudo aquilo. Aquilo ali realmente vai entrar no seu cronograma de leitura e de trabalho, e nem sempre mais é melhor. Muitas vezes menos é mais. Trabalhar com profundidade é muito melhor do que trabalhar de forma superficialmente, até mesmo para nós que fazemos a pesquisa, nós podemos contribuir para o nosso crescimento, para a nossa formação e para do outro quando nós aprofundamos no tema e não ficamos ali na superficialidade, né? E aí, para finalizarmos, eu vou fazer a pergunta surpresa hoje do podcast para nós finalizarmos. E aí, Medo. muita gente está esperando só essa parte da pergunta surpresa. E a pergunta é a seguinte, Lucas: você acredita que alguém tem condições de elaborar uma pesquisa com propriedade, como nós vemos muitas vezes artigos elaborados, ou mesmo TCCs que tentam ser elaborados sem um bom pré-projeto? Muito difícil. Só se, assim, se a pessoa não elaborou, mas o orientador, na cabeça dele, mentalmente organiza tudo para o orientando. Então, ele vai falando para o orientando, ó, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado, e ele vai tendo, né, ele vai conduzindo muito o orientando aí de TCC, mesmo de mestrado e doutorado. Mas Isso. sem um pré-projeto claro, sem um projeto derivado desse pré-projeto claro, eu não acredito. Eu acho que não tem como, porque escrever é a partir de uma organização. E sem organização você não vai conseguir escrever. Isso, e assim, é incongruente, e eu concordo plenamente com o que você colocou, e aqui é porque que eu fiz essa pergunta, para pontuar para os nossos alunos aqui, que nos acompanham no podcast, que esse passo é fundamental para qualquer pesquisa. Então, muitas vezes eu vejo o aluno querendo elaborar um artigo científico, ou pesquisas, ou entrar na pesquisa, mas não se preocupa com a fundação, que é esse pré-projeto. E esse pré-projeto, ele é amigo, ele não é inimigo. Ele vai ajudar com que esse pesquisador trabalhe mais e melhor, com menos investimento de tempo e energia e obter melhores resultados, porque, como você bem falou, está organizado. Então, o trabalho ele tem uma estrutura. Eu também não acredito que alguém possa elaborar uma pesquisa com propriedade, bem elaborada, sem antes ter essa fundação bem trabalhada. Assim, com a prática, né? Às vezes a gente acaba fazendo isso até meio que, aspas, intuitivamente. Então, você vai fazer um artigo, você faz um capítulo, você já imagina, né? Como vai ser, o que você vai precisar, enfim. Mas eu, particularmente, até hoje, eu ainda faço. Assim, Eu também. uma topicalização do que eu pretendo escrever.
enfim, então cada um tem o seu modo, mas para mim, eu jamais começo um texto de fôlego, um texto mais longo, do nada, coloco lá resumo e sigo, introdução, não, isso não existe para mim, eu tenho que saber o que eu vou falar, o que eu pretendo. E assim, complementando essa sua fala, eu vou contar a experiência do último artigo que eu publiquei, né? Nós fizemos um trabalho em conjunto, eu e outras colegas, mais duas colegas, e nós criamos esse pré-projeto, elaboramos o artigo. Era um artigo para um evento de nível nacional muito importante, ou seja, tinha um nível de exigência muito elevado. E aí esse artigo foi devolvido com algumas observações que nós precisaríamos melhorar. Olha, mesmo nós tendo elaborado o pré-projeto, ainda vieram observações que precisariam ser contempladas antes da publicação desse artigo. E sabe o que foi que nós fizemos? Nos reunimos, revisamos o pré-projeto, revisitamos o pré-projeto, criamos uma nova estrutura com base nas observações que esse artigo que foram colocadas nesse artigo, para poder finalizarmos e chegarmos a uma qualidade ótima desse artigo que foi publicado. Ou seja, mesmo assim, mesmo com pré-projeto, quando a exigência é alta, quando nós precisamos galgar outros patamares acadêmicos, científicos, é importante revisitar pré-projeto, é importante ter essa base bem definida, porque quando vem observações, é a nossa base segura para voltar, revisitar, melhorar, para depois prosseguir. Porque senão nós não teríamos chegado a essa qualidade ótima desse artigo. Né? Então, aqui é uma experiência, eu realmente não elaboro e eu não aconselho. Por mais que seja um simples artigo, eu sempre coloco, faça um pré-projeto simples, com esboços de um parágrafo para cada tópico, não precisa aprofundar mais do que isso, mas para que as ideias centrais do trabalho, para que a fundação do trabalho esteja bem elaborada. Com certeza. E assim, como você falou, até isso, por exemplo, o candidato foi lá para o TCC, a banca fez observações. E a banca, muitas vezes, faz observações assim, ela não pontua, olha, isso é uma questão metodológica, isso é uma questão teórica, isso é uma questão da análise dos dados, a sua introdução... Não, ela vai fazendo observações. Às vezes tem avaliador ali na banca que fala coisas mais genéricas, outros vão por páginas, mas essa organização, quem vai ter que ter depois para reformulação é você. Então, o pré-projeto, ele te ajuda muito, porque daí você consegue fazer isso de uma maneira muito mais tranquila. Você volta para lá, olha para o seu projeto e você pega, inclusive filtra, né, aquelas observações e fala, então é aqui que eu vou mexer. Inclusive, daí diminui, como você disse, essa ansiedade. Nossa, tenho tanta coisa para melhorar. Não, você volta lá e vê exatamente onde que você tem que melhorar, né? E esse pré-projeto, ele dá um superpoder a esse pesquisador. Por que ele dá um superpoder? Porque ele auxilia na construção da autonomia intelectual, acadêmica e dá, por consequência, por tabela, da autonomia profissional desse graduando, né? E aí, até mesmo pesquisador de outros níveis, como mestrado, doutorado, e aí nós percebemos que esse pré-projeto é um superpoder, porque vai dar autonomia a esse pesquisador. E sem essa consciência, sem essa noção do processo, esse pesquisador ele não tem autonomia, e se ele não tem autonomia, ele vai ser dependente. E eu sempre coloco para os meus alunos, dependência, seja ela qual for, nunca é positivo, sempre é negativo. Né? Então, você depender de algo, de alguém, de algum elemento, de alguma coisa, nunca vai ser benéfico para você. Sempre é um ponto negativo, sempre será um ponto limitante. E aí, para fecharmos o nosso podcast de hoje e fecharmos essa série de vídeos sobre a elaboração do pré-projeto, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Lucas? Claro que eu gostaria. Gostaria de falar. Eu quero que deixem o like, deixe o comentário, fala o que você gostaria de nos ouvir falando mais. Conta para nós de onde você está falando, qual tipo de trabalho monográfico você está fazendo,
se é o seu TCC de conclusão, de especialização, se é o seu mestrado, se é o seu doutorado. Vai contando aí para nós, né, Letusa, porque os comentários, o like, o compartilhamento, as visualizações, tudo isso nos incentiva a continuar. Então, se você está gostando desse conteúdo, também deixa aqui a sua contribuição, que isso é um incentivo para nós. E também pode ser deixado no comentário, nos comentários desse vídeo, que tópico do pré-projeto de pesquisa você gostaria que nós aprofundássemos em outro podcast para que pudesse lhe ajudar melhor nessa jornada de elaboração do TCC. Então, nós agradecemos a presença de quem ficou conosco até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.